A graça e a paz, meus irmãos e irmãs, no Messias, tudo bom? Vamos aí para a segunda parte, sem muitas delongas, né? Que senão o vídeo fica muito longo e eu quero finalizar esse vídeo aqui. Já tô fazendo ele pela segunda vez que eu errei, aí tive que refazer ele. Então vamos lá. O dia de sua volta. Isso porque ele não é onisciente. Leia lá. Leia Mateus 24:36. Lá ele diz, não, nem eu sei. Só o Pai sabe o dia da minha volta. Ué, mas o Messias não era onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Compreendeu? É, Nem o filho sabe, só o Pai. o dia da É o volta. Pai que manda. É o Pai que manda. Tem textos na Bíblia que falam que o Pai é o cabeça. O Pai é o cabeça. O Messias vai entregar o reino a ele ainda no final. Tem texto que fala, pesquisa, meu irmão. Se você ler a Bíblia, você sabe disso. Só que você não compreendeu. Agora, talvez você pode compreender. Então, não, mas aqui o Messias estava limitado. Tá, mas peraí, então o Messias é limitado? Mas se ele é limitado, então ele não é. Todos esses atributos que as pessoas falam que ele é. Pronto, agora o Rômulo blasfemou contra o Messias. Pronto, negou a trindade. O Rômulo está condenado ao lago de fogo, porque ele blasfemou. Pai, perdoai, vocês não sabem o que dizem. O engano que faz, né? Tem mais. O Messias também nunca disse para orarmos por ele. Ele disse para orar em nome dele ao Pai, mas para orar ao Pai, não por ele. Entendeu? E outra coisa, a própria escritura lá no livro de Oséias fala, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra dele. O pessoal não estuda, aí é fácil manipular as pessoas. Você não estuda, vai fazer o quê? Pai, Mateus capítulo Vai buscar outras 6. coisas desse mundo e não Vós buscar. orareis assim. Pai O reino está na nosso. palavra, gente. Está Portanto, na quando oração. orardes, orareis ao teu Oração Pai, sem palavra. que está no céu, trancado a porta, em secreto, no seu quarto, você vai orar e em secreto teu Pai te recompensará. Não se ora pelo Messias. Ué, mas não são iguais? Não são iguais em atributos? Se o Pai ouve, se ele é onisciente, se ele ouve a oração, então o Filho também tem que ouvir a oração, é igual em atributo? Não. O Messias falou, orem ao teu Pai. Usando o nome dele, porque só por ele você chega ao Pai, né? Se não, ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Na Escritura tá bem claro isso. E tá nos originais também. Então, só que não é para você orar pelo Messias, ou orar para ele ouvir a sua oração. É para você orar ao Pai em nome dele. Usar o nome dele para chegar ao Pai. Confessar os pecados em nome do purificação pelo sangue do Messias, pelo sangue de Yahushua, pela, né? Ele é o intercessor, o advogado, ele que vai advogar lá, se o pai, quando você orar, confessar, aí o pai vai expor lá a situação e ele vai advogar, entendeu? É isso, ele é o intercessor. Mas não é para orar para ele, pro Messias, tá? Pai que ouve a oração. Não é o Filho, não é o Espírito. Pai. E o pai só ouve se for usar o nome do filho. Simples, clara. Quer mais? Ao vencedor falou-ei coluna no santuário. Aqui já está em Apocalipse 3:12. É uma revelação que foi revelada a João depois de Apocalipse 1:1. Ou seja, 95 depois do Messias, o ano. O Messias já estava glorificado, estava ressurreto, ele tinha recebido lá a divindade. Olha só. Ao vencedor. O Messias está falando isso aqui. Falou e coluna no santuário. Porque muitos não entendem. O Messias sempre existiu. Ele não foi criado igual nós e os anjos, tá? Ele foi gerado pelo Pai, gerado nas entranhas. É a palavra. Ele profere a palavra vem à tona. Por isso que a palavra é viva. É espírito de vida. Por isso quando a gente lê a Bíblia, é como o Messias estivesse falando conosco, ou o Pai mesmo, pelo Filho, né? Que é a palavra. Entendeu? Ele fala, o meu nome vai ser a palavra de Elohim. A palavra de Deus, como muitos entendem aí como Deus, né? Então, é a palavra, tudo está na palavra. O poder está na palavra, né? A palavra tem poder, né?
Então, peraí, o que eu estava falando aqui? Já Meu Deus. E daí jamais sairá. Veja quantas vezes ele fala, meu Deus. E daí sairá. Porque ele não foi criado, a gente foi criado. Os anjos foram criados, mas o Messias não foi criado. Entendeu? Então, ele sempre existiu, só que lá em Filipenses, leia lá, ele se esvaziou da sua divindade para se fazer homem e foi obediente até a morte de cruz no Calvário para e se humilhou a si mesmo para a nossa redenção. Entendeu? Então, aqui na terra ele estava limitado como homem, né? Ele fazia os milagres, curava o demônio, que isso também, aqueles que seguem ele, não todos, que não é todos que têm dons de curar, de expulsar demônio, cada um tem os dons que ele dá do jeito que ele quer, né? A gente tem dons diversos, cada um tem alguns tem 3 tipos de dom, outro tem 2, outro tem um só, né? Um expulsa demônio, outro ensina, tem capacidade de ensinar a palavra, outro de mestre, outro de doutor, outro de evangelista, outro de cura, outro de expulsar demônio. Cada um tem a espécie dos seus dons. Falar em línguas estrangeiras, conduzido pelo Espírito, entendeu? Tudo isso são dons. E fora os frutos. Que o principal que dá a salvação é os frutos, não é os dons. Os dons ele dá. Até os falsos eu acredito que tem dons, mas ele usa para o mal. Então eles vão se perder. Por isso que fala, nem todo que diz Senhor, Senhor está lá no reino do Pai. Não é aquele que faz a vontade do Pai. Eles usaram os dons, os talentos para manipular, ou para distorcer, ou fazer coisa errada, né? Entendeu? E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome Do meu do Deus, meu Deus. na nossa testas. E o Invisível. nome da cidade. Não vai ser do visível. meu Deus, terceiro vez. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte Do meu Deus. Ó, meu Deus, E várias um vezes ele novo falou. nome. Apocalipse 3, 12. O Messias fala que 4 vezes, mesmo já sendo ressurreto, glorificado, recebido a divindade, porque ele recebeu a divindade, ele fala 4 vezes, do meu Deus. Mesmo depois de glorificado e ressurreto, ele continua atribuindo ao Pai, que o Pai é a divindade dele. Em termos aqui aportuguesados, o Deus dele. O Elohim dele. Por que ele nunca se reconhece igual ao Pai? Porque ele não é igual em atributos. Calma, eu vou explicar Tudo foi criado por meio do Messias, mas não foi ele que criou, foi o Pai. Calma. Por isso que chama Criador. Mas Criador é o Pai. que não são iguais. Por meio da palavra que foi o Filho, ele fez o mundo. Vamos lá. Veio o mundo a existir. Este, aqui em Colossenses 1, 15 a 18. Este Ele veio revelar o Pai. Na é terra. a imagem do Visível, Deus é a imagem visível do Deus Ele invisível. a imagem. Que ele veio se mostrar em carne Porque para ele nós. apareceu. Por isso que ele falou para João lá, que ele Ou seja, fala, mostra-me o Pai, para Pedro, né? Ou para João, não lembro. Aí ele fala, vocês estão aqui comigo, estão me vendo e não vê o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele não disse que ele é o Pai, ele disse que está no Pai, igual a gente. Nós, quando nós nos convertemos, nós tornamos um com o Messias. Por isso que tem a figura do casamento, o homem com a mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois, uma só carne. Quando outra figura. Quando você tem seus filhos, quando ele não nasce ainda, ele ainda está dentro da sua barriga. Então você é um. E ele é um com você. Quando ele nasce, você se torna 2 pessoas, mas da mesma essência. O Criador, o Salvador é da mesma essência do Pai, mas não em atributos. Entendeu? Ele é Deus também, mas não tem o mesmo atributo do Pai. Entendeu? E ele veio para uma missão aqui, para dar a vida por nós, para pagar nossos pecados, e se fazer homem, pagar nossos pecados, cumprir a lei no nosso lugar, para nos resgatar do nosso pecado, e por meio de o Espírito Arua Hakodesh, que é o Espírito do Pai e do Filho, a gente é capacitado para cumprir a palavra, para pôr a palavra em prática. A gente, de vez em quando, a gente vai tropeçar, porque é a luta do Espírito contra a carne, vai confessar quando errar, e ele vai nos purificar pelo sangue da justificação. Entendeu? É isso. Vamos lá. Imagem do Criador. Por que Deus é invisível? Porque nenhum homem é capaz de vê-lo e sobreviver. Nem os anjos vê, eles cobrem. Que a glória do Pai consome os homens. Primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Primeiro. É o primeiro.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as Filho invisíveis. Sejam primogênito. tronos, sejam soberanias, quer principados, Primeiro quer a potestades. ressuscitar. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, foi criado para Meio ele. dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a Cabeça do corpo da da igreja. Ele A é o igreja princípio, é o corpo do de novo, Messias. o Olha lá. Não é um prédio, não é uma primogênito entre denominação, os mortos, nem religião. Ó, para primeiro, em todas as coisas entre os ter mortos. a primazia. Primeiro lugar. Colossenses 1:15. Primazia, primeiro lugar. Sabe o que é a palavra primogênito? Primo, primeiro. É que muitas pessoas repetem que nem papagaio. Não é que eu estou desprezando ninguém. Eu tenho a sexta série, irmão. Eu tenho esse entendimento que eu tenho. E muitos estão bem avançados espiritualmente de entendimento que eu. E eu sei disso. E eu aprendo com eles também. Né? Mas veio do Pai, não veio de mim. Veio do Espírito Arua Hakodesh. Quando a gente se converte, o Pai dá o Espírito Arua Hakodesh, que é o Espírito do separado, que até Espírito Santo não existe nos originais, tá? Mas pode-se falar Espírito Santo, que quer dizer separado. Espírito do separado para ser purificado para uso do Criador, para a gente dar testemunho e dar de frutos, né? Depois de convertido. Entendeu? Então é isso. Então, assim como nós somos um com o Messias e com o Pai, e o Messias fala que ele é um com o Pai. Não é que eles são a mesma pessoa. Eles são um em unidade espiritual. Entendeu? Como nós somos um em unidade espiritual. É isso. Gerado. O Messias foi o primeiro gerado de toda a criação. Primogênito. Quando não existia A pessoa nada, não sabe o significado das só palavras. existia o Pai. Repete que nem o próprio papagaio, Pai, nem sabe. Tem que de uma estudar forma o significado e das não palavras. conseguimos compreender, obviamente. Palavra que as pessoas proferem Gerou pensando que é uma coisa e a o outra. Messias. Ele não é uma criatura. O Messias não é uma criatura. Um anjo comum ou uma criatura como nós. Nós fomos criados. O Messias foi gerado do Pai. Exatamente. Por isso ele é o primogênito de toda a criação. Você que defende a Trindade, sério, cara, como você me define esta frase, esse versículo aqui? Que o Messias é o primogênito de toda a criação. Se é 3 em 1, Como assim primogênito? Primogênito é primeiro gerado, meu irmão. Compreendeu? Por que que ele veio antes de tudo? Ele foi gerado antes de tudo. Mas o Pai é eterno. O Pai. Então assim, só nesse contexto aqui já 2 vezes fala que ele é o primogênito. Tem muito mais texto que fala que ele é o primogênito. Quando a Bíblia fala ele é o princípio, é porque ele foi criado antes das coisas. De todas as coisas. Criado no sentido assim, de gerado. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque antes eu já falei que ele não é uma criatura, ele não foi criado, ele foi gerado. Então, ele é o nós princípio. somos criados, Ou seja, os anjos também. ele surgiu, o que eu quis dizer? Ele surgiu Saiu das entranhas do Criador. antes de todas as coisas. Compreendeu? Ele estava com o Pai. Mas o Pai E era a sempre palavra. foi. O Pai é. Quantos textos da Bíblia existem? Inclusive eu já mostrei aqui na playlist sobre o nome verdadeiro do Criador. Eu vou abrir aqui para você, essa playlist, o nome verdadeiro do Criador. Quantos textos aqui nos originais em hebraico eu já mostrei? Que o Pai é o Eterno. Inclusive o nome dele significa isso. Yah é o início, que significa eu sou. Eu sou. Yahuwah, eu sou o que sou. Eu sou o Eterno. É o que significa. Ele sempre existiu. O Pai sempre existiu. O Pai é o início de tudo. É o autor da vida, o Pai. Eu já mostrei isso aqui nesses vídeos, tá? Nos originais hebraicos e tudo mais. Assista quando você puder isso aqui, porque aqui, enfim, exalta o nome dele. Então, voltando ao ensino, tá? Existe diferença entre um e outro. Vamos lá. Outro texto aqui, Hebreus 1. Vou deixar assim, né? Hebreus 1, 1 a 6. Havendo o Pai outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou Pelo Filho. Filho, quando enviou, Pelo Filho. a
quem Constituiu o herdeiro de todas as coisas. herdeiro de todas as coisas. Veja, meu irmão, para que um filho seja herdeiro, ele tem que surgir depois. O pai tem que existir antes. O filho é o herdeiro de todas as coisas. Veja, ele constituiu o herdeiro. Não são iguais. Compreendeu? Nós vamos ser herdeiro também, ele é o junto com o filho, Messias. Ele veio depois do pai. Ele é o primeiro de muitos filhos. E o pai o constitui herdeiro. Ou seja, para receber as coisas, todas as coisas, por herança. Herança. Veja, herança é uma coisa que você ganha. É uma coisa que era de outro, ou seja, do seu pai. Você ganha de herança. Meu irmão, as pessoas têm que entender que no início do mundo existia só o pai. No início do mundo. No início, enfim, o pai. Deixa eu reformular. Que as pessoas têm que entender que o pai sempre existiu. E o pai gerou o filho, por isso ele é o primogênito. Deus sempre existiu, ele não foi criado. E primogênito Ele é dentre os mortos. o começo e o fim de todas as coisas. Com é o isso, alfa e ele o ômega, constitui o nunca filho foi como criado. herdeiro das coisas. Ele é a Originalmente, existência de todas as coisas. bem, Isso aí a seu nossa pai mente existia, humana não é ele capaz de herdeiro. compreender isso. Não tem como. É o que a Bíblia diz, meu irmão. Ele criou as coisas, ele nunca. Como você vai explicar essas coisas? Quem criou Deus? O texto está dizendo claramente. Que pergunta sem cabimento, rapaz. Isso aqui é literal. Agora, quem gerou o Messias aí, sim. Cara, Pai malabarismo exegético. Porque é isso. Tem mais texto comprovando. Pelo qual também fez o universo. Olha, ele fez o universo pelo Messias. Olha só. Quem fez o universo? O Pai. Mas pelo Messias. Ó, pelo qual também fez o universo. Compreendeu? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aí muitos vão dizer, pronto, que é o Messias é a expressão exata do seu ser. Exata, quando fala exata, é exata. Tá, né? Então explica aqui Colossenses 1, 15, 18, Apocalipse 1, 1, que o Criador teve que dar a revelação para o Messias para ele passar para João. Ou seja, tem que entender o contexto, não né? tem palavras na Bíblia, que daí sim as pessoas pegam como literal, sendo que daí vai contradizer outros textos. Exatamente. E o Criador não se contradiz. Crede em Trindade. É aquilo que eu chamo de paradoxo. A pessoa diz que não existe paradoxo na Bíblia. Tem vários textos que comprovam isso, que parece contraditório, mas não são. Se você se aprofundar, você vai entender que não são contraditórios. O Criador não pode se contradizer. É que as pessoas não se aprofundam. Então ela prefere, em vez de se aprofundar e estudar, porque não tem tempo, ela prefere falar que Deus é contraditório, que a palavra está se contradizendo. E lógico que também teve partes na Bíblia que foi na tradução distorcida também, né? Lógico, tem isso também, né? Vamos lá. Não, todos creem em Trindade, quase praticamente. E não sou o testemunho de Jeová. Eu até esqueci de falar isso no início do vídeo. Nossa, pronto, vou me taxar de testemunho de Jeová agora. Romulo é testemunho de Jeová. Romulo é TJ. Mano do céu, alguém me ajuda, cara. Não, cara, não. Não se pode falar a verdade. As pessoas têm que te taxar de alguma coisa. Elas têm que xingar. É natural você ser humano ímpio xingar. Tem que xingar. São os legítimos hipócritas fariseus heréticos que tem que te taxar de algo que você não é. É incrível. A expressão exata do seu ser foi o que foi revelado aqui em Hebreus 1, 1 a 6. Porque era essa a linguagem que os homens usaram para descrevê-lo. A Bíblia, meu irmão, foi escrita por homens, em uma linguagem antropomórfica. Ou seja, óbvio, o Messias, quando veio ao mundo, foi a coisa mais maravilhosa que o ser humano já viu. Porque às vezes ele tem que colocar a linguagem que o homem entenda, né? Então, para se comunicar. Então, tem que colocar uma linguagem que, às vezes, é a mesma palavra, mas tem sentido diferente em alguns textos, né? Porque é para o homem identificar e saber o significado delas, né? Entendeu? Porque se for falar em linguagem
Do Criador você não vai entender. Escreveram que é a expressão exata do Senhor. A expressão exata do seu ser. Agora, não é Deus. Já comprovamos isso. Apocalipse 1 e outros textos. E tem mais. Vamos ver. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, o Messias purificou. Assentou-se aonde? A direita No da trono do majestade Criador? do Criador. A direita. À direita A da destra. Você Ele aceitou a não destra. está no mesmo trono que o Pai está. Ele está à destra, à A direita. direita. Ele não é a mesma coisa que o Pai. Entenda. Nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu vou até aqui, ó, dar um enter aqui, beleza, tá? Só para arrumar aqui, beleza. Olha o que o pai disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aí? É igual nas novelas bíblicas, igual o Gênesis lá, né? Muitos não compreendem isso. Abraão fala assim, quando o Messias chega, porque, mas como que ele chegou lá se ele não veio ao mundo para... ele não veio daquela vez para morrer na cruz? Sim, mas como o Messias sempre existiu com o Pai, ele sempre existiu. Entendeu? Ele estava com o Pai, né? Ele era o verbo e se fez carne, mas ele já apareceu antes de vir para a nova aliança para morrer na cruz. Tanto é que ele já apareceu para Abraão. Ele não era o Criador. Ele era a expressão visível do Criador, que é o Filho, o Salvador. Então, quando Abraão fala o Senhor, porque o Senhor ali dá uma conotação de demônio, de Baal, né? Muitos não entendem isso também, vai falar... Eu também achava, eu chamava Senhor, né? Mas quando você vai conhecer na verdade do original em hebraico, que o Criador é o primeiro povo terreno, eram os judeus dele, né? Nós somos Jerusalém espiritual, sim, mas na terra o primeiro povo foi os judeus. Então o Messias, quando veio da tribo de Judá, Yahudá, que é Yahudá, não existe J. J foi posto para nossa tradução aqui, não existia, certo? Então é Yahudá. Então, como ele veio da tribo de Yahudá, ele veio da tribo dos hebreus, ele falava hebreus, entendeu? E quando apareceu para Abraão, sempre fala o anjo, como fala um anjo, é um anjo, como normal, Miguel, Gabriel, Auriel, qualquer outro anjo que você quiser achar. Mas quando fala o anjo do Senhor, é o próprio, o anjo do Senhor não, o anjo do Criador, né? Porque, como eu disse, Senhor foi traduzido errado. O anjo do Criador, aí significa o Salvador, que vem revelar a imagem do Pai. Foi ele que apareceu para Abraão, mesmo antes dele vir, né, para se sacrificar na cruz. Quem se revelou para Abraão foi o filho, não foi o pai. O pai nunca aparece na imagem corpórea, ninguém vê o pai, entendeu? Por isso que fala que ele veio revelar a imagem do Criador invisível, entendeu? Ou do Deus invisível, para quem chama Deus, né? Como eu disse, o Messias foi o primeiro gerado. Tá? E outra, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Quem veio primeiro, o pai ou o filho? Tem como um filho nascer, ou sei lá, vir à existência junto com o pai? É o pai que faz o filho. Por que você acha que chama pai? Por que você acha que chama filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, o primeiro gerado, Introduzir, olha, no mundo. O Messias é o primeiro gerado. O Criador o gerou. Outro texto. Da parte, aqui diz, Yahushua HaMashiach, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Olha quantas Primeiro vezes eu a expliquei que ele é ressuscitar. primogênito.
Apocalipse 1:5. mortos. Primeiro gerado. Estude o que é primogênito. Primeiro gerado. É igual um pai ter aqui na terra o primeiro filho seu. É chamado de primogênito. Primogenitura. Você já viu sobre isso? Muito simples. Vamos lá. Esse vídeo aqui vai. Olha lá. Bora aqui. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que aqui tem que dar peraí. Voltar aqui. O texto aqui, ó. Beleza. Vamos ver. Tá, tem que arrumar aqui. Que eu dei aqui um aumento de letra. Pois bem. Aqui. Agora. Outro texto, Romanos 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro gerado. Romanos 8:29. Aqui, predestinou, aqui são os eleitos, os predestinados, para serem conformes à imagem do seu filho. Olha só que interessante. A igreja, os predestinados, os eleitos, serão um dia na glorificação conformes à imagem do seu filho. O Messias. Yahushua HaMashiach. Terão os mesmos atributos do filho? Yahushua HaMashiach. Terão a mesma força do filho? Não. Mesma coisa. Quando fala que conformes à imagem do glorificado, mas não seremos iguais. Não está falando da exatidão. Não teremos os mesmos atributos do Messias, meu irmão. Nunca. Da mesma forma, quando aqui a Bíblia fala, quando eu li antes, este é a imagem do Deus invisível. É quase no mesmo sentido. A Escritura também fala que vamos ser semelhantes aos anjos. Mas são muito semelhantes. Esse texto que você já leu. Porque Deus, o Criador, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O que é unigênito? Único gerado. O Messias, além de ser o primeiro gerado, primogênito do Pai, lá quando o Criador existia, ele gerou o Messias. O Messias, enfim, já existia antes da criação do mundo. Ele também é o unigênito. Ele é o único gerado. Todos os outros anjos foram criados, assim como nós fomos criados. Entendeu? Olha que revelação simples. Todo mundo conhece esse versículo de cor e não entendeu o que é unigênito. Agora você entendeu. Não pode dizer que você não entendeu. Não pode, cara. 1 Timóteo 2,15. Porquanto há um só Deus. Quantos deuses há? Aqui, basicamente, ele está falando assim, ó. Há um só Pai. Abba. Só há um. Não há dois. E ele diferencia agora. E um só mediador entre o Pai e os homens. Yahushua HaMashiach, homem. Messias, homem. Ali está Jesus Cristo. Ele não é igual ao Pai. Por que não diz aqui, ó, só há dois deuses? Daí ele ia dizer o Messias e o Pai. Não. Há um só Pai. E quando fala um mediador também, é que você não vai ao Pai por pastor, por religião, por nada. Mediador é intercessor, a pessoa que te leva ao Pai. É o único caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu? Então muitos pegam o atalho aí, outro caminho, vão se estrepar. Porque não é o caminho. Entendeu? Tá indo pro caminho errado. Aí, se continuar e não voltar pro caminho certo, vão se perder. Entendeu? E esse Pai aqui é no sentido, assim, de divindade suprema. Agora existe também o Messias. E ele é um mediador. Ele é o que foi entregue pelos pecados da igreja. E agora aqui? Jesus é Deus? Eu coloquei aqui o termo portuguesado mesmo, para as pessoas entenderem. Só assim vão entender. Vamos lá, a divindade do Messias. Ele é Deus. Ele, enfim, é divino. Vamos lá. João 5, 26 a 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, veja, o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho
ter vida em si mesmo. Olha isso. No início, enfim, o Messias, talvez logo quando foi gerado, né, o Pai o concedeu muitas coisas, óbvio. Você imagina, né? Então, assim, o Messias, ele é muito importante, ele é nosso Senhor, ele morreu pelos pecados da igreja, mas ele não é igual ao Pai. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não que Deus seja homem, tá? Homem assim, fala como nós, né? Como fala filho do homem, é o filho do maior de todos, o Criador de todas as coisas, tá? Não é um homem como nós. É que Deus, há outro versículo que eu falo de paradoxos que a pessoa não entende. Fala que o Criador não é homem para que minta. Então, como eu falei, o filho do homem, e outra, não é só homem, que no caso assim, ele veio de descendência de Davi também, porque falou, filho de Davi, lá nas escrituras não fala, lá nos evangelhos, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é que ele é filho de gerado por Davi, ou feito, né, é filho de Davi que veio da descendência de Davi, da tribo de Judá, ele veio da linhagem, né, da linhagem, porque que muitos conhecem como Maria aí, ela é da tribo de Judá, entendeu? E aí, por isso que é importante conhecer, lá em Gênesis fala da linhagem, como que chama mesmo? Da genealogia dos nomes, a pessoa pula. Fulano gerou ciclano e morreu. Gerou ciclano e morreu. Fulano gerou... E no livro de Mateus também isso. Fulano gerou ciclano até a descendência do Messias. Vim, tá? Que ele veio de Judá, veio do pai Jessé, e depois veio de não sei quem, depois veio até chegar ao Salmão, e depois a Raabe, né? E passou uma linhagem ali, entendeu? Que malabarismo exegético você vai inventar para interpretar esse texto? Agora vamos para esse texto aqui. João 10:30. Pronto, esse aqui é o texto que mais vão dizer. Né? Não. Eu, pai, somos um. Quem falou isso foi o Messias. Foi o Messias. Agora, o texto está dizendo que é um em atributos? Não. O texto está dizendo que são iguais? A mesma pessoa? Não. Em poder e atributos? Não. É e unidade espiritual, igual nós. Presta atenção, deixa eu acabei de falar. Aqui, porque aqui eu tenho que arrumar aqui. Que ele veio da mesma essência. Aí. Beleza. Esse texto está aqui. Ó. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso que o Messias está falando. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E ninguém... Veja, o pai deu a ele muitas coisas. Ninguém... Olha, o pai pode arrebatar da mão do pai. Não é dono. Isso significa que a salvação também não se perde. Ó, que ninguém pode arrebatar. Minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. E aquele que me deu é maior que tudo. E ninguém pode arrebatar da mão do pai. E o pai, eu e o pai somos um. Ninguém, como diz ninguém, é ninguém. Nem diabo. Né? Por isso que lá em Romanos aí você pega esse evangelho aí de João e você conecta ele com Romanos, carta aos Romanos. Aí lá fala, o que vai nos apartar do amor do Pai? A tribulação? Nem tribulação, nem nudez, nem principado, que são seres espirituais poderosos da maldade, né? Nem potestade, nem principado, nem a nudez, nem fome, nem tribulação, nem o pecado, nem coisa alguma pode nos arrebatar do amor do Pai que está no Messias. Entendeu? Nada pode nos arrebatar. Então a salvação, e isso eu estou falando do verdadeiro salvo, não estou dizendo de um que se diz de boca cristão, que não se converte, que não muda de vida, que continua mergulhado na lama, na iniquidade, em vários frutos do pecado. Esse nunca se converteu. Ele é participante de uma religião, ou fala que de Deus, que crê em Deus, porque Deus existe.
Tá, saber que Deus existe, os demônios também sabem. Não é isso, é você obedecer. Andar de acordo com os ensinamentos do Pai. Por isso que o Messias falou, eu vim para fazer a vontade do Pai. E a gente também veio para fazer a vontade do Messias, do Pai, através do Messias, que nos deu a vida eterna. Então a gente não vai ser perfeito, vai pecar, vai escorregar, mas não, a gente vai ter não ódio da nossa essência, da nossa pessoa, mas do pecado que está na nossa carne. A gente quando peca se entristece. Outros quando pecam, não, o Messias já morreu, já pagou, posso pecar que eu vou para o céu. Não está escrito nada disso na escritura. Estão distorcendo a palavra para viver em pecado. Esse nunca se converteu. É o falso seguidor do Messias, que fala que vai, no final dos tempos, vai separar o joio do trigo, né? O falso do verdadeiro. O verdadeiro não perde salvação. O Pai me deu é maior que tudo. O Pai dá a ele. E da mão do meu Pai, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Daí ele fala, eu e o Pai somos um. Ele está dando apenas uma segurança. Esse um que ele está dizendo é um e unidade espiritual. É. Assim como nós somos um com ele. É uma com o Messias. É. Mas somos várias pessoas. Somos um com o Messias em unidade espiritual. É, porque são várias pessoas. Messias, não somos um com ele. Compreendeu? Então, quando o Messias fala que eu e o Pai somos um... Por isso que nós nos chamamos irmãos. Os verdadeiros chamam irmãos. Irmãos, que lá no céu vão ser todos irmãos. Não vai ter mais pai, não vai ter mais mãe, não vai ter mais filho, vai ter todos irmãos. O único pai vai ser o Criador, não tem outro. Pai, irmãos, filhos, filhas, foi aqui, figura na terra. Entendeu? Figuras. João 10, 20 e 23. A 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que esse aqui é porque tá assim, ó. Lá ele falou, eu não tenho só essas ovelhas desse aprisco, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. As outras ovelhas somos nós, os gentios que iríamos se converter quando lesse as escrituras escritas pelos profetas, pelos apóstolos, entendeu? E outros iam usar para pregar pra gente. Então nós somos as outras ovelhas de outro aprisco, não dos filhos de Israel. Viemos da linhagem, da descendência, mas não somos deles lá, nós somos gentios, éramos, né? Porque era o gentio, como se converte vira igreja, não é mais gentio, né? Aí já não é mais gentio, é igreja. Sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui. Olha a unidade espiritual aqui que eu acabei de falar. Vou até aumentar aqui. Compreendeu? Que tipo de um é esse que ele falou, eu e o Pai somos um? Ele falou isso aqui em João 10. Ele continua o discurso dele quando chega em João 19, João 17. Ele fala lá na oração sacerdotal. Ele estava orando lá, logo antes de ser preso pelos romanos. Ele fala, olha, eu rogo, não somente por esses, que estavam ali com ele, os discípulos, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, toda a igreja, por intermédio de sua palavra, só os eleitos aqui, para que todos sejam um. Você é igual ao seu, enfim, o seu vizinho ali? Não é, ninguém é igual. Um dos princípios que eu acho que agora é o momento para falar, nenhum ser humano é igual ao outro e nenhum ser é igual ao outro. Todas as estrelas no firmamento são diferentes umas das outras. A Bíblia diz que o Criador chama cada uma pelo nome, sabe o nome de cada uma. Compreendeu? Esse um não é igualdade. Mesmo porque tem a hierarquia, né? Tanto nesse mundo aqui, como no mundo espiritual, tem hierarquia. E cada um está em evolução espiritual, um mais avançado, um menos. Outros têm mais dons espirituais, outros menos. Então, cada um tem um propósito, né? Somos todos um em espírito e unidade de espírito, mas com habilidades, com dons diferentes, um mais, outros menos, com propósito maior, outro um propósito menor, e um precisa do outro. Porque é o mesmo corpo, faz parte do mesmo corpo da salvação. Entendeu? Mas não somos todos iguais. Somos diferentes, com habilidades diferentes, com dons diferentes, e um ajuda o outro nos seus respectivos dons. Entendeu? Ninguém é totalmente igual, não existe, né? Cada um é... Vamos lá. Cada um tem... É um de unidade espiritual.
Toda a igreja é uma. Isso. É o corpo do Messias, Colossenses 1:24. Compreendeu? Logo, esse um é uma em unidade. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, são uma em unidade espiritual, não são em atributos. Compreendeu? Ó, também sejam eles em nós. Compreendeu isso agora? Uma em unidade. A igreja está unida com o Messias. O Messias. Então, olha só, cara. Muito simples, né? Tem mais, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Não, mas o Messias é o mesmo atributo que o Pai. Mas o Pai tem que dar glória para ele. Para que sejam um. Olha aqui. Como nós o somos. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. Compreendeu isso aqui? Vou aumentar, vou frisar aqui para você compreender. Olha só. Aumentei demais. Aí. Olha isso. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Olha o Pai amando o Filho. Profunda. Compreendeu? É um em unidade espiritual. Simples. Agora sim, agora chegamos aqui no texto mais difícil de todos. E você estava esperando isso aí, né? Beleza, vamos lá. Vamos lá. João 1:1-3. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu vou ler Deus para vocês entenderem. Ou seja, no princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra, o Verbo, estava com o Pai. E o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Opa, peraí. Ele estava no princípio com Deus ou ele era? Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez. Olha só, vamos por partes. No princípio era o Verbo. Outras traduções aqui trazem no princípio era a palavra. E a palavra estava com o Criador. E a palavra era o Criador. Olha só. Você primeiro tem que entender a diferença. Ou era. O verbo estava. E aqui, ó. O verbo estava com Deus. Vou aumentar aqui para frisar. Peraí. Olha só. E o verbo era. Era porque era divino também. Era Deus. O filho era Deus. Mas não no mesmo atributo. Era Deus filho. Porque o verbo também era Deus. E o verbo estava com Deus. Porque saiu do Criador, da mesma essência. Entendeu? É nesse sentido. Só que existe uma diferença, meu irmão. Porque assim, ou era, ou estava. Se você é uma coisa, você não pode estar com aquela. Ou você é aquela coisa, ou você estava como aquela coisa. É um exemplo, cara. Esta capa de microfone protetor é um microfone. Isto é um microfone ou isso estava como um microfone. Não tem como as duas coisas serem a mesma. Olha aqui. Olha só. Isto é um microfone. Isto é o microfone. Isso não é um microfone. Então, se eu disser que isso aqui um dia era o microfone, não dá. Agora, se eu deixar aqui do lado desse microfone aqui e dizer assim, isso estava com o microfone, ó, agora sim. Mas isso aqui não é o microfone. Isso aqui é o microfone. É um exemplo simplório demais que eu estou dando aqui, mas é claro. Compreendeu? Ou era, ou estava.
Agora, olha como é que é a interpretação disso. No princípio era o verbo. O Messias é o verbo, é a palavra. O verbo estava com o Pai. No princípio da criação do mundo. É isso que João quer dizer. Tá? Como eu já expliquei aqui no início do vídeo. Agora, quando diz aqui, e o verbo era Deus, aqui já não está se referindo ao Pai. Aqui está se referindo que o Messias era uma divindade. Isso. Mas não igual ao Pai. O Messias era uma divindade. Porque ele foi o primeiro gerado do Pai, não. Ele existiu antes de todas as coisas. Tem muitos aí que se chamam deuses sem ser deuses. Por quê? Né? O verso 2 dá um paro para isso. Ou são deuses, mas ele não estava com o mesmo poder e Vamos atributo aqui, do verso Criador, o único verdadeiro. no princípio com o Pai. Ou ele era, ou ele estava. Eu vou deixar só um pouquinho aqui. Vou parar por aqui, agora? senão vai ficar muito grande. Olha só, ele estava no princípio com o Pai, meu irmão. No princípio era o verbo. A palavra. O verbo estava com o Pai. E o verbo era uma divindade. O verso 2 comprova isso. Que esse verbo que não era igual ao Pai. Porque ele estava no princípio com o Pai. Simples. Quando o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, é porque essa era a vontade do Pai. Como nós lemos antes nos versos anteriores aqui, pelo qual foram feitas todas as coisas. Já lemos antes aqui, ó. Tá, vou parar por aqui, tá, irmãos? Lembrando que quando eu embaso o vídeo com outras pessoas, por vários motivos, tá? Um dos motivos é para dar mais veracidade, para também fazer chegar o vídeo dele para outras pessoas que não chegaria, e aí chegaria por mim, né, para outras pessoas, expandir mais o conhecimento, e para mim também tá em unidade de espírito e aprender mais e passar o que eu aprendo. Eu não tô falando que eu concordo com tudo, tanto é que no negócio de condenação do lago de fogo, ele acredita que não é eterno, eu acredito que é. Pode ser que eu esteja errado e lá eu corrija, mas por enquanto eu acho que é eterno, porque o próprio judeus fala de condenação eterna, né? Mas pode ser que a gente esteja errado também, porque o Pai vai revelando conforme o tempo. Porque muitos acreditam, por o Criador ser Deus de amor, ele não vai permitir que a pessoa fique gemendo a vida toda lá e sofrendo por toda a eternidade. Ele vai acabar com o sofrimento, aniquilando a pessoa. Não é que a pessoa vai ir pro céu, não, viu? Não vai. Os perdidos não vão pro céu. Esquece que não vai, tá? Isso diz a Escritura. Mas eles poderiam ser aniquilados, deixar de existir. Mas não é a minha crença, tá? Deixando claro que eu acho que vai ter sofrimento eterno, não que eu queira. É o que eu acredito mediante a escritura. Pode ser que eu esteja errado nisso, vou me aprofundar nesse estudo e me corrija. Pode ser que não, que eu mantenha o mesmo, né? Mas eu vou tentar me aprofundar mais nesses termos aí, de condenação eterna, se não é eterna, se vai ser aniquilado, porque tem religiões aí que falam que vai ser aniquilado. Como ele acredita em Calvino e o outro em Arminiano, eu não acredito nem em Calvino nem em Arminiano, que eram homens pecadores, apesar de ser sábio, mas eram pecadores, fundadores de coisas, né? Então, eu prefiro me abster de calvinismo, de arminianismo, de religião, ficar com o evangelho puro e buscar a verdade. Pode ser que eu esteja errado num conhecimento ou outro, como lá atrás, quando eu conheci a escritura, eu ainda estava engateando. Então, eu acreditava em coisas que hoje as escrituras me revelam que não são verdadeiras. O Pai vai revelando aos poucos, vai tirando os enganos, vai tirando os fermentos, vai tirando as má doutrinas que a gente aprendeu nas religiões, porque eu frequentei religião, entendeu? Então a gente traz os conceitos da religião e aos poucos o Pai vai tirando, entendeu? É isso. Então compartilha o vídeo, deixa o like, para dar o sininho, inscreva e bem-vindo a novos inscritos. Fui!